Olá, na aula de hoje, a aula 14b, nós vamos falar sobre o superlative e vamos compará-lo com o comparative, que nós vimos na lição 14a. Eu digo, ele é mais jovem que eu, mais que. Podemos notar que trata-se do comparativo, nesse caso, o comparativo de superioridade. O superlativo seria eu dizer que ele é o mais jovem, o mais. Isso aqui seria o superlativo de superioridade. Notem que no superlativo eu não estou comparando. Então, ele é mais jovem que eu, comparativo. Ele é o mais jovem, superlativo. Podemos observar também que no superlativo nós temos sempre o artigo definido. O, a, os, as, o mais jovem, a mais bonita, os mais inteligentes e assim por diante. Ela é mais inteligente que ele. Comparativo mais uma vez. Comparativo de superioridade. Mas aqui eu digo, ela é a mais inteligente. Nesse caso, superlativo de superioridade. No superlativo nós não comparamos. Ela é a mais e ponto. Temos duas modalidades de superlativo. O superlativo de superioridade e o superlativo de inferioridade. Comecemos com o mais simples, que é o superlativo de inferioridade. Superlative of inferiority. É bem simples, dizemos the least, o menos. Então, ele é menos alto, é comparativo. Menos alto, comparativo. O menos alto, superlativo. Então, relembrando o comparativo de inferioridade, he is less tall. Aqui está subentendido que tal outra pessoa. Então, ele é menos alto que fulano. Mas esse que fulano, ele está oculto. Less tall, menos alto. Agora, ele é o menos alto, o menos. É superlativo. Então, he is the least tall. Less tall, menos alto. The least tall, o menos alto. Temos aqui um outro exemplo. Eu digo, a secretária é menos competente que ela. Menos que. Comparativo de inferioridade. The secretary is less competent than her. Lembrem que esse que é a conjunção comparativa than. Porém, se eu digo a secretária é a menos competente aqui, a menos, isso aqui é superlativo de inferioridade. The secretary is the least competent here. Ok? É realmente bem simples. Vejamos aqui o superlative of superiority, que é o superlativo de superioridade. Assim como o comparativo de superioridade, vai importar aqui se o adjetivo que nós usamos ele é longo ou curto. A regra é diferente dependendo do tipo do adjetivo. Então, se o adjetivo for um adjetivo longo, nós vamos usar the most, o mais, a mais. Eu digo, você é mais inteligente. Isso é comparativo. Só está subentendido que fulano, por exemplo. Você é mais inteligente que fulano. Ou você é mais inteligente. You are more intelligent. Adjetivo longo, eu uso o more. Porém, se eu digo você é a mais inteligente, observe que eu não estou comparando com ninguém, nem implicitamente. Então, trata-se do superlativo de superioridade. A mais, o mais, the most. You are the most intelligent. Ok? Mas, com adjetivos curtos, é diferente. Então, com adjetivos longos, nós usamos the most. Assim como na comparação, eu uso more. Mas se o adjetivo é curto, lembrem que no comparativo usamos a terminação er e no superlativo vamos ter essa terminação. Então, tall, alto. Taller, mais alto. Comparativo de superioridade.
Porém, the tallest, o mais alto. Lembrem que o superlativo sempre tem o the, o, a, os, os mais altos, as mais jovens e assim por diante. E a terminação que nós vamos usar, porque é um adjetivo curto, vai ser a terminação est. A terminação er é do comparativo de superioridade. est do superlativo de superioridade. The tallest, o mais alto. Temos um outro exemplo aqui com o adjetivo young. Jovem, younger, mais jovem. É o comparativo de superioridade. Porém, the youngest é o mais jovem. É o superlativo de superioridade para um adjetivo curto, no caso aqui, young. Vamos relembrar, então, o comparativo de superioridade. Com adjetivos longos, usamos more. Mais bonita, more beautiful. Mais importante, more important. Porém, com adjetivos curtos, eu digo aqui, por exemplo, mais velho, older. Mais rico, richer. Veja o superlativo de superioridade. O mais importante. Como o adjetivo é longo, the most important. Mas se eu disser o mais velho, o adjetivo é curto. Em vez de eu utilizar most, eu uso a terminação est, the oldest. Ok? Veja. O menos velho, superlativo de inferioridade. The least old. O mais velho, superlativo de superioridade. The oldest. The least old, the oldest. Não seria possível the most old, porque old é um adjetivo curto. Eu não uso a palavra most, eu uso a terminação est. Eu digo o menos barato, superlativo de inferioridade, the least cheap. Barato, cheap. O mais barato, superlativo de superioridade, como um adjetivo curto. Então, the cheapest. Com adjetivos curtos, já sabemos que vamos utilizar a terminação em se tratando de superioridade, tanto o comparativo quanto o superlativo. E vale lembrar que se o adjetivo curto termina em consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante antes de acrescentar a terminação. Thin, fino. Thinner, mais fino. The thinnest, o mais fino. Com adjetivos longos, como por exemplo comfortable, confortável. More comfortable, mais confortável. The most comfortable, o mais confortável. Lembrem-se que adjetivos vêm sempre antes dos substantivos que eles estão qualificando. Então, quando eu digo o carro mais caro, o carro mais caro. Na verdade, é o mais caro carro. Certo? Então, as características, toda a característica vem antes do substantivo carro. Então, fica the most expensive car. Observem a correspondência de cores. O carro mais caro, the most expensive car. Se eu digo a mulher mais inteligente, the most intelligent woman. The most intelligent woman. O que mais nós temos aqui? O livro menos interessante. The least interesting book. The least interesting book. Compare. Ela é alta. She is tall. Ela é mais alta. Isso é comparativo de superioridade. Lembrem-se, se fosse superlativo, seria a mais alta e não mais alta. Ok? Então, ela é mais alta. She is taller. Se eu dissesse ela é mais alta que eu, continuaria sendo comparativo, só que agora eu estou colocando que eu. Ficaria she is taller than me. Ela é a mais alta, agora trata-se do superlativo de superioridade. She is the tallest. Ok? Aqui o artigo the. Falando sobre os dois adjetivos irregulares, good e bad.
Nós temos aqui o comparativo de superioridade e o superlativo. Então, good, bom. Better, melhor. The best, o melhor. Olha esse ST, que é clássico do superlativo. Tenho aqui bad, mal ou ruim. Worse, pior. The worst, o pior. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. This is good. Isso é bom. This is better. Isso é melhor. This is the best. Isso é o melhor. Ou esse é o melhor. Digo, that is bad. Aquilo é ruim. That is worse. Aquilo é pior. That is the worst. Aquilo é o pior, ou aquele é o pior. Explicar para vocês agora sobre como dizer em inglês cada vez mais. Isso é uma construção idiomática que nós fazemos utilizando o comparativo and e comparativo novamente. Então, se eu digo, ela está cada vez mais jovem, é como se eu dissesse comparativo de superioridade de jovem, então fica mais jovem e mais jovem. Comparativo de superioridade and comparativo de superioridade. Como jovem, young, é um adjetivo curto, então fica she is younger. Está aqui o comparativo de young. And younger. She is younger and younger. E nós vamos entender isso como ela está cada vez mais jovem. Ela está mais jovem e mais jovem. A aula está cada vez mais fácil. Fácil é easy. Também é um adjetivo curto. Então, no comparativo de superioridade fica easier. The class is easier and easier. Mais fácil e mais fácil. Porém, se nós temos um adjetivo longo, está valendo também o comparativo de superioridade do adjetivo, mais a palavra and, mais o comparativo de superioridade novamente do adjetivo. Então, os carros estão cada vez mais caros. The cars are. Como caro é expensive, um adjetivo longo, então fica more expensive. And more expensive. Então, the cars are more expensive and more expensive. Porém, notem que ficou um pouco repetitivo. Então, no caso de adjetivo longo, nós vamos suprimir esse primeiro expensive, esse primeiro adjetivo, ficando the cars are more and more expensive. Na verdade, é como se eu estivesse dizendo more expensive and more expensive. Os carros estão mais e mais caros. Ok? É simples. Como dizer quanto mais tal coisa, mais tal outra coisa? Também é simples. Eu uso o artigo the, mais o comparativo do primeiro adjetivo, o artigo de, mais o comparativo do segundo adjetivo. Então, quanto mais barato, melhor. Então, tenho dois adjetivos aqui, o adjetivo barato e o adjetivo bom. Os dois vão estar no comparativo de superioridade, ficando então, the cheaper, the better. Quanto mais barato, melhor. No pé da letra fica o mais barato, o melhor. Mas o sentido é de quanto mais barato, melhor. The cheaper, the better. Tem um outro exemplo aqui embaixo. Quanto mais caro, mais interessante. Caro é expensive, interessante é interesting. São dois adjetivos longos, então, the more expensive, the more interesting. Bem fácil, não? The more expensive, the more interesting. Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo de hoje é o verbo to feel, que é um verbo irregular. O passado é felt. To feel, felt. É o verbo sentir ou sentir-se. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa mais feliz.
Então, a característica vai vir antes do substantivo. Então, I feel the happiest person in the world. A pessoa mais feliz, the happiest person. Notem que é um superlativo de superioridade. Com o adjetivo curto, feliz é happy. Então, termina em Y antecedido de consoante. Ao colocarmos a terminação, fica I-E-S-T. The happiest person in the world. Nosso segundo adjetivo, o nosso segundo verbo, é o verbo to choose. To choose, passado é chose. Também é um verbo irregular. To choose, chose. To feel, felt. To choose, chose. Escolher. Ele escolheu, no passado, ele escolheu o carro mais caro na loja. O carro mais caro. Notem que é superlativo. Eu não estou comparando esse carro com nada. Ele já é o mais caro, certo? Então, o adjetivo vem antes. He chose the most expensive car in the store. Ok? E temos o nosso último verbo, que é o verbo to understand, que é o verbo entender. To understand é um verbo também irregular. O passado é understood. To understand, understood. Entender. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo. The more I study, the more I understand. The more I study, the more I understand. Espero que tenham entendido. É uma aula que tem bastante informação, portanto, é importante que esse vídeo seja assistido mais de uma vez. E caso você tenha dúvidas, caso suas dúvidas persistam, tire-as com seu professor em sala de aula. Façam seus exercícios. Bye, bye.